Olá pessoal, nós temos aqui então mais essa videoaula, onde nós faremos agora exercícios com vocês. Então a nossa intenção é continuar a explicação do modelo de regressão e agora faremos alguns exercícios de fixação e utilizaremos o RStudio, portanto a linguagem R, para a reprodução desses exercícios. Basicamente teremos dois exercícios, tá? Um do Gujarat, a demanda por frangos, e outro um exercício da venda de hambúrgueres na lanchonete, um exemplo aqui do livro do Hill, Griffiths e Lin. Aqui tem as informações. E eu ressalto que nós temos aqui dois RPubs, onde vocês encontrarão os codes necessários para a reprodução desses exercícios. Então, como nós falamos, vocês têm aqui, né, o endereço do RPubs para baixar o code, tá certo? E nós colocaremos também na descrição do vídeo. Então, a intenção aqui é, como fala o enunciado do exercício 7.19, estudar o consumo per capita de frango nos Estados Unidos. Nós temos aqui um dataset anual de 1960 a 1982, onde nós temos Y, X2, X3, X4, X5, X6. Y é o consumo per capita de frango, X2 a renda disponível per capita, o X3 preço real do frango, X4 preço real da carne suína, X5 preço real da carne bovina, X6 é uma média ponderada das carnes suína e bovina. E a gente tem a sugestão então de 5 equações com logs, então log de Y como variável dependente em todos os casos, log de x2 também em todos os casos, log de x3 em todos os casos. Portanto, em todos os casos eu tenho a demanda, o consumo per capita, em função do preço do produto suíno, frango, e aqui da renda disponível do consumidor, tá certo? A teoria microeconômica aqui dentro. E ainda temos aqui, então, as diferenças. No modelo 2, eu tenho um X4, que é o preço da carne suína. No modelo 3, eu não tenho X4, mas eu tenho X5, que é a bovina. No modelo 4, eu tenho suína e bovina. E no modelo 5, eu tenho o X6, que é uma composição dos preços de suína e bovina, tá certo? Então, é a ideia de que nós temos a demanda por carne em função do preço do frango, né? Então, portanto, a demanda de frango em função do preço do frango, da renda disponível, do preço de produtos que podem ser substitutos ou complementares. Então, no caso aí, suíno e bovino. Ok? Bom, então nós temos aqui algumas perguntas que são formuladas no exercício. Então, qual das equações seria escolhida, porque como nós interpretaríamos esses coeficientes de x2 e x3, diferenças nas especificações, alguns problemas na especificação, e assim nós vamos ter aqui várias perguntas, nós vamos resolver passo a passo esse exercício para vocês, ok? Então, os nossos passos aqui serão que vamos criar um novo projeto, tá? no RStudio, vamos importar a tabela de dados, vamos rodar aqueles modelos que ele pede para comparar os resultados e interpretar, tá certo? Dentro daquilo que nós já estudamos até o momento, ok? Bom, pessoal, então nós estamos aqui, vamos criar um novo projeto no RStudio. Então, aqui eu abri o RStudio, ele está vazio, limpo. A gente pode ver uma tela básica, onde eu tenho aqui o console sendo exibido, não tenho nada no meu environment. Na minha tela aqui ele mostra a tela de pacotes, mas eu não tenho nada de especial aqui, ok? Então, nós vamos começar a abrir um projeto novo. Então, eu recomendo que a gente vá em File, Novo Projeto. Ele vai abrir uma janelinha, então aqui a gente pode escolher um diretório existente ou um novo diretório. Vou escolher um novo diretório e um novo projeto, tá? Então, eu vou buscar aqui um local onde eu posso escolher o que eu desejo. Então, eu vou buscar aqui meu laboratório R e eu vou buscar aqui, vou criar dentro desse laboratório R. E imagine, então, que eu coloque aqui exercício frangos.
certo? Eu dei esse nome aí e pedi para criar o projeto. Então, ele está encontrando o diretório onde eu vou começar esse novo projeto. Veja que ele está vazio, ele criou aqui um arquivo extensão rproj, e agora eu vou armazenar o meu dataset aqui nesse local. Se vocês tiverem um arquivo de Excel, esse é o local ideal para você colocar o material, tá certo? Se vocês estiverem olhando a tela do Warpubs, vocês conseguirão verificar essa rotina, onde eu tenho aqui o arquivo em formato RDS para fazer o download desse dataset, tá certo? Então, a outra opção é você puxar do Excel, ok? Então, nesse caso, se eu quiser partir do Excel, eu pego a planilha de Excel e colo dentro da pasta que foi criada do diretório que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, eu estava dentro dessa rotina aqui, desse caminho, tá certo? E aí, então, eu vou encontrar esse Excel dentro da minha pasta que foi criada para o projeto. Então, se vocês voltarem lá no RStudio, vocês verão aqui esse arquivo de Excel que foi colado lá naquela pasta. Eu tenho ele aqui dentro, então, da mesma pasta. Ele mostra aqui dentro do RStudio para a gente. Então, eu tenho condições de abrir e olhar esse dataset como ele está, tá certo? Nós vamos seguir aqui usando o script semelhante àquele do Warpubs. Então, a intenção nossa, a ideia é que vocês abram o Warpubs e baixem o code. É o jeito mais fácil que eu enxergo aqui para vocês. Bom, então, o que eu recomendo para vocês, como eu falei, vocês vão lá no Warpubs. Então, nós estamos aqui no Warpubs, tá certo? Esse é o endereço, tá? Onde vocês vão achar esse post. E vocês vão achar aqui esse code. Vocês clicando aqui, vocês vão ver Download RMD. Bom, você pode fazer esse download, tá certo? Ele vai aparecer aqui no cantinho para vocês. Ou você pode simplesmente ir copiando esses códigos, também dá certo. Então, se eu pegar aqui, fizer um Ctrl C, for lá no R, ó, estou dentro do meu exercício frangos aqui. Eu posso abrir um script e colar ele aqui. Ele deve funcionar, porque eu estou com o meu script aqui, ó. Se você não mudou nada, ele deve dar perfeitamente. Eu vou pôr o id Excel, tá? Puxei o foreign, mas eu não vou precisar do foreign aqui nesse caso. E aqui neste comandinho aqui, nessa linha, é exatamente onde eu estou, então, lendo o Excel na planilha dados, tá certo? Porque eu tenho várias pastas ali dentro. Se eu vier aqui, eu consigo enxergar a mesma coisa. Se eu vier aqui e clicar com o botão da esquerda, ele tem essas duas opções. Eu posso vir aqui, Import Dataset. Aqui ele já vai abrir direto esse Excel. É um pouco melhor do que se eu usar aqui em cima, tá certo? Aqui, Import Dataset, ele vai mostrar o default é a primeira pasta. Então, aqui no caso, ele não está achando dados. Por quê? Porque no default, na primeira pasta, que é a plan 1, eu tenho uma imagem daquele enunciado do exercício. Se eu vier aqui em dados, eu tenho os meus dados da forma como eu quero. Na verdade, eu tenho até mais. Eu tenho, além dos dados aqui, né, y, x2, x3, x4, x5, x6, eu tenho os logs também dessas variáveis. Então, ele já está ali perfeitamente colocado. Tem aqui alguma coisa também colocada, né, que é uma saída do R. Então, não é esse ali, é o dados, tá? Então, aqui, dados, e vai ter para mim aqui esse código. Então, uma outra forma seria eu copiar esse código, eu vou cancelar aqui, tá certo? E eu poderia colocar aqui também no meu script. Veja que isso aqui
essa parte é a mesma coisa do que eu tenho aqui, com exceção que eu pus o foreign aqui, mas esse foreign eu não vou usar. O foreign é um pacote mais para puxar datasets de outros formatos estranhos ao programa, tá certo? Então, se eu fizesse essa rotina e fosse aqui em Run, ele puxa para mim, ele coloca nesse nome que foi ordenado. Então, veja, aqui eu pedi para ele colocar, olha a setinha, eu pedi para ele colocar dentro deste objeto, essa informação, portanto, aquela planilha que eu quero. E aqui, então, ele armazenou. A outra forma seria vir por aqui, e eu chamei de dados, tá vendo? Eu chamei de dados. Se eu fizer isso, o que ele está fazendo? Ele está puxando essa informação daqui e atribuindo o nome dados. Então, veja que ele tem o mesmo conteúdo do que a gente tinha anteriormente. Os dois estão com o mesmo conteúdo. Tá ok? Eu não preciso de tudo isso. Eu posso limpar e posso ficar só com esse último que fica mais condensado. O nome dados é muito mais fácil de você trabalhar, tá certo? Bom, salva o script, é sempre interessante você salvar. Ele vai ficar salvo aqui com a extensão R. Opa, vamos voltar lá. Então, aqui eu sugiro que você deixe ele com um nome que você compreenda. Ele vai aparecer aqui. Se você fechar, não tem problema, você recupera rapidamente o seu script, tá certo? Você pode, então, rodar isso aqui, pronto, consegue aqui. Se você quiser olhar o dado, nesse caso eu estou pedindo para ele me mostrar, view, eu quero exibir os dados. Aqui é a linha, veja que eu deixei sem nada, não tem nada ali, quer dizer que ele vai pegar todas as linhas e eu vou pegar a coluna 1 a 7. Se eu clicar aqui, veja, ele pediu view dados inteiro. Se eu olhar, eu tenho uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o X6. Tá vendo aqui, ó, column 7, né? 7. Se eu pedir para ele fazer isso aqui, ele vai me mostrar apenas de 1 a 7. Tá certo? É um modo de ficar um pouco mais condensado. Mas não tem problema, os dados estão lá, os dados estão armazenados com todas as colunas. A outra forma que eu falei para vocês seria, então, puxar do RPubs, baixar aqui o RMD. Esse arquivo, ele está dentro do meu download. Então, eu vou pegar lá na pasta dele, vou pegar aqui, né, mostrar na pasta, e eu vou puxar ele para dentro da pasta onde eu estou trabalhando, ok? Então, simplesmente, o que eu fiz foi recortar o arquivo lá do downloads aqui, tá certo? E colar aqui no lugar que eu quero. Uma vez que eu tenha feito isso, ele aparece aqui para mim dentro da pasta de trabalho, tá ok? Se eu abrir, eu clicar aqui em cima, eu abrir o Markdown, ele tem exatamente o post que eu usei para o meu, para aquela exibição, tá certo? Com todos os detalhes aqui, a licença, né? Então, sempre que você for usar, verifique a licença que está atribuído. Nesse caso, você pode copiar, desde que você cite a autoria, tá certo? E aqui você vai encontrar o post inteiro, inclusive o código. Tá vendo aqui? Eu tenho esse código. Bom, pessoal, a outra opção que nós temos é puxar a estrutura de dados. Essa estrutura, tá certo? Que vocês vão encontrar aqui dentro do RPubs. Então, se vocês olharem, vocês vão achar aqui uma estrutura, tá certo? Você copia ela, ou você copia, ou você traz, no meu caso aqui eu já tinha trazido, né? Mas você pode copiar lá, colar, tá certo? E aí você vai conseguir trazer seu dado. Neste caso aqui da estrutura, a única diferença é que ela já está com 7 variáveis apenas, ela está recortada até o X6, eu não coloquei a parte de logaritmos, tá certo? Mas você pode gerar os logaritmos aí, fazendo o log da variável tranquilamente. A gente vai puxar esse attach, né? Ele ficou duplicado aqui, a gente pode tirar um.
tá certo? Para que vamos usar, então, esse attach? Então, veja, eu já puxei meus dados estão aqui, você pode conferir com a tabela do livro, você verá que vieram corretamente, e você pode, então, observar que você tem aqui rótulos. Se eu colocar aqui embaixo, vou dar uma limpada aqui para ficar melhor, se eu colocar aqui embaixo Y, ele vai falar, não achou Y, ele não sabe o que é Y, tá certo? Então, eu tenho que fazer esse attach, ou seja, eu vou atribuir os rótulos aos meus dados. Então, agora, se eu colocar aqui agora Y, ele entende qual é a minha série de Y. Se eu colocar X2, ele entende a minha série de X2, tá certo? Da mesma forma como está aqui, você pode conferir os valores aqui, tá certo? Então, aí nós estamos prontos para trabalhar. Esse knitr aqui, esse comando knitr, bom, eu adiantei aqui o procedimento, tá certo? Você verá que eu fui copiando cada uma dessas janelas aqui, cada uma dessas janelinhas, eu copiei para dentro do RStudio, tá? Dentro do script. Cada uma dessas coisas estarão aqui também, tá certo? Ela está aqui, cada uma dessas janelinhas ela está aqui, tá certo? Esse é o formato do Markdown. O Markdown é um arquivo que permite você escrever e colocar códigos, e isso facilita bastante. Também, da mesma forma, se você for usar o Jupyter Notebook ou o Jupyter Lab, você pode colocar isso aqui dentro do code, desde que o seu Jupyter esteja configurado para rodar com R, ele vai entender também perfeitamente, beleza? Então, vamos lá. A gente pode aqui usar o knitr e a ferramenta Cable para exibir de um modo mais legal, vamos dizer assim. Porque se eu fizer isso aqui, dado simplesmente, ele me dá uma tabelinha que às vezes vem bonitinha e às vezes não fica tão organizada. Então o knitr, ele tem esse papel de dar uma formatada, eu posso pôr um rótulo ali, então ele pode aparecer aqui um título e ele vem assim com um formato um pouco mais organizado, tá certo? Se eu colocasse isso dentro de um Markdown, por exemplo, vou pegar o Markdown aqui da origem, se eu pegasse aqui essa tabelinha do jeito que ela está aqui e pedisse para rodar ali no Markdown, então veja, eu coloquei aqui dentro, agora eu vou pedir para fazer o knit aqui com HTML, ele consegue, né, eu vou chamar aqui de tabela do knitr, tá? Só para gente ter para ele poder rodar. Veja que ele vai construir uma tabelinha arrumadinha, ó, tá certo? Fica de uma forma, vamos dizer assim, organizada, arrumada, né, em HTML, tá certo? Então, são algumas vantagens que a gente tem de trabalhar com o Markdown. E aí, finalmente, vamos fazer a regressão. É isso que vocês querem saber desde o início, então, finalmente, vamos lá. Eu tenho, então, o Y, que é a minha demanda de frangos. Eu tenho X2, X3, X4, X5, X6, aquelas variáveis que eu falei no início. Renda per capita, preço de frango, preço de suíno, preço de bovino, preço composto de suíno e bovino, um ponderado, tá certo? Então, eu posso trabalhar ali com aqueles dados, tá certo? E aí eu tenho aqui, então, que fazer a regressão. O modo da gente fazer a regressão é o seguinte, eu vou dar um nome, estou chamando aqui de equação 1. Ah, mas por que você está chamando de equação 1? Simples, porque o livro colocou equação 1, só isso, tá certo? Então, se eu abrir aqui o enunciado do exercício, vocês vão encontrar ele aqui na plan 1, vocês verão aqui que ele fala assim, ó, equação 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Ele está aqui dentro do Excel, vocês conseguem acessar essa imagem que é a mesma do livro. Então, eu chamei de equação 1, e aí a nossa equação 1 é log do y em função do log do x2 do log do x3. Então, a nossa equação, ela tem esse formato aqui, ó, tá certo? Log do y, log do x2, log do x3.
Ah, mas e o alfa 1? Como é que eu faço com o alfa 1? Não precisa. O alfa 1 ele já está entendendo na ferramenta LM, que é Linear Model, na função LM, que já é base, ela está já carregada automaticamente dentro do RStudio. Ele já entende, então, que o intercepto será adicionado. Se você não quiser o intercepto, aí sim você vai ter que colocar um -1 para ele entender que tirou o intercepto. Então, log de y, aí eu tenho um til, para indicar, então, que o log de y é a variável dependente, em função do log de x2 e do log de x3. Então, eu simplesmente coloquei aqui log, a variável entre parênteses, mais log, a outra variável entre parênteses, fechei aqui o último para ele fechar, portanto, a função LM. E aí, simplesmente eu dou run e ele já fez a regressão 1. Então, veja, fazer a regressão é muito fácil. O que ele fez aí? Ele fez beta chapéu igual x' menos 1, x' y, calculou isso, x' menos 1, quer dizer, x' inverso, tá? X' y, e então ele calculou isso, ele calculou variância com variância, ele já fez tudo, tá certo? Da equação 2, a equação 2 tem x2, tem x3, tem x4, né? Então aqui simplesmente eu adiciono então o termo do x4. É lógico, eu não estou atribuindo nomes para os parâmetros. Os nomes para ele estão, os parâmetros estão sem nome, tá certo? Na verdade, eles estão armazenados aqui dentro. Por exemplo, o objeto EQ1 é um objeto de regressão. Os coeficientes estão aqui dentro, tá certo? E aí, como é que eu vou achar esses valores? Simplesmente eu vou fazer o summary. O summary, eu vou conseguir olhar o resultado da equação, tá certo? Então, se eu fizer aqui summary de 1, veja que eu iluminei summary de 1, mandei fazer run, ele fez exatamente o summary de 1, da equação 1, e aqui eu tenho, então, as minhas estimativas dos parâmetros, o desvio padrão, valor de t, probabilidade de t. Então, vocês, nas últimas videoaulas, a gente falou sobre a estimação, vem da minimização da soma do quadrado dos resíduos, o estimador vai ser beta chapéu, x', x inverso, x' y, é o beta chapéu. Ele calculou aqui para mim, isso aqui é o x', x inverso, x' y, é o beta. Esse aqui é o desvio padrão de beta, da onde sai? Sai da diagonal principal da matriz de variância com variância de beta. Então ele já calculou a variância com variância de beta, já calculou a raiz da variância, que é a raiz da diagonal principal, achou o desvio padrão. Então ele achou o desvio padrão do intercepto, achou o desvio padrão do log de x2, achou o desvio padrão do log de x3. Eu preciso saber se esses parâmetros são significativos. É a primeira parte da análise. Eles são significativos, quer dizer, eu estou fazendo um teste onde o meu H0 é beta igual a 0. Esse teste é um teste do tipo t-student, é um teste com a distribuição de t. Qual é a estatística de teste? É o beta estimado dividido pelo erro padrão. Esse valor 203 dividido por 0,11 vai dar 17,497. Quer fazer o teste? Faz aqui embaixo, ó. 203,282 dividido por 0,11,618. Obviamente eu estou aproximando. Então, 17,497. Esse valor de t é o que a gente chama de t calculado. Eu tenho, então, que comparar esse t com os valores da tabela, com os valores críticos. Normalmente a gente vai, então, achar os valores críticos com base em alguns níveis de confiança e alguns níveis de significância daí decorrentes. Nível de confiança de 95%, eu terei um nível de significância de 5%. Para 99% de confiança, eu terei 1% de significância. Para 90% de confiança, eu terei 10% de significância. E aqui ele, então, já faz isso, ele já põe aqui níveis de significância. Então, eu tenho entre 0 e 0,001, eu tenho 3 asteriscos, e é isso que ele me acusou aqui.
o que ele está dizendo? Ele está dizendo que está entre 0 e 0,001. De fato aqui eu tenho 1,36 e menos 13, ou seja, esse número, o 1, ele está na 13ª casa após a vírgula. Então é 0,0000. Na 13ª casa eu tenho o 1. Então ali no outro E menos 14, também bem pequeno, 0,00000. Aqui menos 6, 0,00000. Na 6ª casa eu tenho 9. Então é bem pequeno, menor do que 0,001, ele está aqui. Então ele está com esse código de 3 asteriscos. Portanto, bem menor do que 1%. Então, eu posso dizer que esses parâmetros aqui, esses parâmetros que foram estimados, são significativos e diferentes de zero. Por que isso? Porque quando essa probabilidade está menor do que o nível de significância, eu estarei na área de rejeição da hipótese nula. Quem é a minha hipótese nula? A minha hipótese nula, eu posso escrever aqui, ó. A minha hipótese nula para esse teste H0 é que o beta é 0, tá certo? Essa é a minha hipótese nula. Então, se eu rejeitar H0, então isso decorre que eu então estarei optando por dizer que beta é diferente de 0, tá certo? Se eu rejeitar H0, estarei optando por dizer que o beta é diferente de 0. Quando eu rejeito? Quando o nível desta probabilidade do T for menor que o nível de significância. Se eu estiver usando 5%, 5% é 0,05. Então, ele estaria aqui, ó, menor que 5%, ele estaria aqui, ó, com um asterisco. Tá certo? Então, se ele tivesse um asterisco aqui para mim, eu já estaria rejeitando a 5%. Tá certo? Rejeitando quem? Rejeitando H0. Quem é H0? É que o beta é 0. Então, eu estou falando, o meu beta não é 0. Tá claro isso? Se ele não é 0, eu estou falando que ele é significativo. Então, eu estou falando que esse número associado a log de x2, ele é significativo. Ele é 0,45, ele não é 0, ele é diferente de 0, tá certo? Isso por quê? Porque o erro padrão dele foi bem pequeno comparativamente ao valor da estimativa, tá certo? Então, eu tenho um parâmetro, ele é 0,45, ele oscila em torno desse 0,45, mas ele oscila pouco. Então, eu posso dizer, olha, ele é 0,45. Ele é significativo. E aí, eu estou falando que, então, log de x2 tem um efeito sobre y, sobre log de y. Tá certo? Então, se aumentar log de x2 uma unidade, se eu aumentar ele tinha um valor, aumentou uma unidade, ele vai aumentar o y, o log de y em 0,45. E aí eu estarei falando o seguinte, como ele é log, eu tenho por construção uma função do tipo Cobb-Douglas, que, portanto, é uma exponencial, uma função exponencial que foi logaritmizada. Então, eu posso dizer que esse 0,45 é a elasticidade. Neste caso, elasticidade da demanda. Estamos fazendo a demanda de frangos. Então, a elasticidade da demanda. X2 é quem? X2 é renda per capita. Então, eu estou falando que a elasticidade renda da demanda por frangos. Então, eu estou falando que se a renda dele aumentar, não vou falar uma unidade, eu vou falar 1%. Por quê? Porque é log, então é elasticidade. Então, se eu tiver um aumento de 1% na renda, ou seja, em x2, eu terei 1% de aumento na demanda de frango. Tá certo? 0,45% de aumento na demanda de frango. Falei, deixa eu corrigir. Né? Então, vamos lá. O nosso parâmetro é 0,45. Ele é a elasticidade. Para cada 1% de aumento na renda, eu terei 0,45% de aumento
na demanda de frango. Da mesma forma, eu tenho aqui a minha interpretação para X3. Eu tenho 3 asteriscos, o valor é bem pequeno, bem menor do que 1%, ou seja, menor do que 0,01, portanto, o meu parâmetro é significativo, eu rejeito H0, ele é significativo, diferente de zero. Quanto vale? Vale menos 0,37. Então, é negativo. Então, se eu aumentar o log de x3, ele reduz o log de y. É um sentido contrário, é negativo, tá certo? Sentido inverso. Então, também da mesma forma, eu tenho elasticidade da demanda. Só que agora o x3 é preço de frango. Então, eu tenho elasticidade preço direta da demanda de frango. Elasticidade preço direta, tá certo? Da demanda. Então, se eu aumentar o preço, diminui a demanda. Faz sentido? Sim, faz sentido. Aumenta o preço, diminui a demanda. Então, aumenta o preço de 1%, cai a demanda de 0,37%. 0,37%. Da mesma forma, eu poderia pensar o sentido inverso. Se o preço cai 1%, a demanda aumenta 0,37%. Eu só posso falar isso porque o parâmetro foi significativo, tá certo? Agora, antes disso tudo, a gente deveria escolher o modelo, tá certo? Eu estou fazendo interpretações econômicas, mas antes disso tudo eu deveria ter garantido que o modelo foi estatisticamente bem feito, bem estimado, tá certo? Então, para garantir isso, eu teria que avaliar outras coisas, tá certo? Então, por isso que o modelo, o enunciado do exercício fala, eu tenho 5 possibilidades de exercício, de equações, eu tenho todas elas, eu tenho x2 e x3, o que muda? O que muda é que em algumas eu tenho mais variáveis. Bom, como é que eu vou analisar isso? Bom, uma forma é olhando os parâmetros. Então, para eu ver se o modelo está sonoro, se ele tem respeitadas algumas ideias, por exemplo, eu quero que a renda seja significativa, eu quero que o preço de frango seja significativo. Na verdade, a gente quer que as variáveis que foram colocadas no modelo sejam significativas. A gente fez uma revisão teórica, uma teoria microeconômica, chegamos à conclusão de que deveria ter x2, x3, x4, x5, e aí o exercício está explorando essa coisa. Será que eu posso ter x4 e não ter x5? Será que eu posso ter x5 e não ter x4? Será que x4 e x5 deveriam estar fora e combinadas para fazer um x6? Por que ele está sugerindo isso para a gente? Por causa das possibilidades de especificação do modelo. Eu tenho, então, algumas possibilidades. Então, ele quer que nós tenhamos alguma ideia aqui a mais. É por isso que tem essas possibilidades. Para estimar isso aqui, é muito fácil, né? A gente já entendeu como faz a 1. Eu já entendi que é só eu somar aqui o log de x4, tomar cuidado com esses parâmetros. Veja que o RStudio acende ali, ó, de acordo com para ver se você está fechando, tá certo? O parâmetro. Deixa eu colocar aqui maiorzinho para vocês, né? Então aqui, ó, aqui vocês conseguem enxergar melhor, ó. Então, observem, quando eu fechei aqui o x3, né, ele acende aqui o parâmetro correspondente. Então eu estou fechando o x3, somei log x4, fechei aqui, agora sim eu tenho que fechar o da função LM. Tá feita a equação, eu simplesmente, né, ponho o run, ele já rodou, já achou aqui o EQ2. Se eu quiser olhar EQ2, eu faço o summary do EQ2, tá certo? E aí eu vou ter o resultado equivalente para o EQ2. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui summary do EQ2, eu vou rodar essa linha, ele vai me mostrar aqui embaixo o resultado de EQ2. Novamente, eu tenho 3 asteriscos aqui, porque o número foi entre 0 e 0,001, portanto, menor do que 1%. 1% é isso aqui, ó. 2 asteriscos já seria legal de rejeitar. Ele está rejeitando com 3, ou seja,
ele tem bastante confiança de que rejeita H0, tá certo? Mas no 4 aqui, ó, no log de x4, não tem nada. Por quê? Porque aqui deu 0,24, ou seja, eu estou entre 0,1 e 1, não tem nada, portanto, marcado. Isso quer dizer, a probabilidade dele foi superior a 0,1, superior a 10% de significância. Então, a minha confiança está abaixo de 90%. Eu tenho muita desconfiança. Então, não está legal. Eu não tenho como rejeitar H0. Então, eu não tenho como falar que esse número é significativo. Vou salvar ali, tá certo? Então, veja, a minha hipótese é de que o H0 é que o beta é 0. Se eu rejeitar H0, eu estou falando que o beta é diferente de 0. Se eu não rejeitar H0, o beta é 0. Se não rejeitar H0, então, o que nós temos? Então, beta é 0, estatisticamente. Ah, mas ele deu aqui 0,10. Não é por causa do resultado do beta que você está falando que o beta é 0. Nós estamos falando que o beta é 0 estatisticamente. Por quê? Porque eu não consigo rejeitar a hipótese nula de que ele é 0. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o desvio padrão está muito grande proporcionalmente ao parâmetro estimado. Então, esse número aqui, dividido por esse outro, deu aqui o valor de t. Esse valor de t foi muito pequeno, então abaixo aí dos valores críticos. Eu estou na área de não rejeição de H0, não rejeição, tá certo? Então, o beta é 0. Eu não rejeitei H0, então o beta é 0, estatisticamente falando, tá certo? O número aqui não é ele que está dando essa interpretação. É a razão dele em relação ao desvio padrão dele que está dando um t baixo e está levando, então, a probabilidade a ficar elevada. Então, esse aí é um resultado que nos leva a dizer que x4 não está afetando y, tá certo? Se eu tiver um parâmetro aqui que é 0, vezes qualquer mudança no x4, ele está falando 0 vezes algo. 0 vezes algo é 0, ou seja, o y não sofre efeito. Então, eu estou falando que isso aqui está multiplicado por 0, então ele não está interferindo no meu modelo. Tá ok? Aí, mais para frente, nós vamos testar essa hipótese de confirmar a restrição do modelo, tá certo? Vamos fazer agora o 3. O 3, o que é? A equação 3, eu tiro o x4, eu coloco o x5, já está feito aqui, ó, tá certo? Eu posso olhar o resultado dela. Antes disso, eu já vou adiantar aqui um pouco. Eu vou fazer a equação 4, tá certo? Vou fazer a equação 5, já rodei todas as equações, tá certo? Então, se você olhar aqui, eu já tenho todas elas armazenadas aqui, todos os valores já estão aqui, cada uma com a sua, tá certo? Para ajudar a interpretar o meu modelo, nós vamos calcular os critérios de informações, que a gente chamou de A e C e B e C. Eu vou calcular para cada uma, tá certo? E eu estou incorporando ao objeto EQ1, para ficar melhor para a interpretação, tá certo? Se você abrir aqui a janela EQ1, você vai ver que não tem o ACAIC aqui dentro e nem o BIC, não tem o AIC e nem o BIC. Se você abrir o EQ2, também a mesma coisa, não tem aqui, na EQ3 também não, na EQ4 não, ele não faz isso automaticamente. Então, nós vamos atribuir, aqui esse cifrão, aqui esse dólar, é para atribuir o AIC, eu estou criando esse objeto AIC dentro do EQ1. Quem é que vai estar lá dentro? Ele vai ter esse nome dentro do EQ1, ele vai ser o resultado desta operação. Que operação é essa? Ele está calculando o critério de ACAIC
para a equação 1. Então, ele tem aqui dentro da equação 1, ele tem resultados aqui dos resíduos, ele tem resultado das variáveis, dos parâmetros, ele sabe quantas observações, ele sabe qual é a log verossimilhança do modelo, então ele consegue achar o ACAIC. Então, eu rodando essa linha, eu rodei essa linha, se eu for aqui agora o EQ1, ele vai aparecer aqui embaixo para mim, A e C. E o valor é menos 94. Então, ele calculou para mim, colocou dentro desse objeto e agora ele está ali dentro. Vou fazer a mesma coisa agora para o BIC. Calculei para o BIC. Então, ele aparece agora aqui A e C e B e C. Tá certo? Então, eu tenho a ACAIC e o Bayesiano, ou Schwarz, né? Também tem esse nome. Eu tenho os dois aqui dentro. O que eu vou fazer com esses dois? Por enquanto, nada. Eu não vou comparar um com o ACAIC com o BIC. Eu não vou fazer isso. Eu vou comparar o ACAIC do modelo 1 com o ACAIC do modelo 2. O ACAIC do modelo 3, o ACAIC do modelo 4, o ACAIC do modelo 5. O BIC do modelo 1 com o BIC do modelo 2, do modelo 3, do modelo 4, do modelo 5. Tá certo? É isso que a gente faz para avaliar o modelo. E como eu vou avaliar o modelo? O melhor modelo será o que tiver menor critério de informação. Então, isso aí vai nos ajudar a interpretar o modelo. Outra forma de interpretar o modelo, olhando o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado já é diferente. O R quadrado e o R quadrado ajustado, quanto maiores, melhores. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, eu vou querer olhar também esses critérios. Mas ainda temos que tomar cuidado. O que acontece? Acontece que quando eu acrescento uma variável, o R quadrado aumenta. Querem ver? Olha só, eu olho aqui, eu vou pedir o sumário 1, o sumário 2. Vou abrir aqui para vocês olharem. O sumário 1, eu tenho aqui, ó, R quadrado 0,9801. Quando eu olho a equação 2, eu tenho 0,9815. Mesmo o log de x4 tendo um parâmetro não significativo, o R quadrado aumenta quando tem mais variáveis. Mas o R quadrado ajustado não é assim. O R quadrado ajustado, ele vai levar em consideração esse ajustado, quer dizer, ajustado pelos graus de liberdade. Então, quando eu acrescento x4 no modelo, eu acrescentei uma variável, melhorou a variação explicada do modelo, tá? A soma do quadrado da regressão aumenta, mas eu tenho que saber se eu não estou sendo penalizado, né? Porque eu tenho uma variável a mais e o meu grau de liberdade está menor, tá certo? Então, quando eu faço essa análise com o R quadrado ajustado, eu tenho uma possibilidade de comparar os dois modelos. Esse aqui, eu não consigo, o R quadrado múltiplo aqui, eu não consigo comparar diretamente. Por quê? Porque toda vez que tiver mais variáveis, o R quadrado vai ser maior. Mas, o R quadrado ajustado não é sempre assim. Então, veja, eu acrescentei uma variável e o R quadrado ajustado aumentou. Beleza, nesse caso ele foi no sentido legal que a gente queria, tá certo? Mas ainda vamos olhar o ACAIC e o BIC para ver se realmente melhorou mesmo. Ele está perto de 1? Sim, eu tenho 98% de explicação, aqui 97,8% de explicação. Explicação de quem? Das variações de Y. Explicação com base em quem? Eu tenho 97% de explicações das variações de Y em função das variações dos X, ou seja, do X2, X3 e lá embaixo do X2, X3, X4. Tá certo? E aí, se eu olhar o F, esse F que está aqui é o F de significação, é o F que vai nos dizer algo sobre o H0 é que todos os betas são zero simultaneamente. Então, eu vou olhar essa relação. Eu tenho aqui uma distribuição de F, a minha estatística calculada de teste deu 491 para o modelo 1. Eu tenho 2 graus de liberdade no numerador, 20 graus de liberdade no denominador.
E o meu valor da probabilidade é menor do que 2,2 e menos 16, ou seja, menor do que 0,00000. Lá na 16ª casa decimal eu tenho o 2. Então, bem menor do que 1%. Então, eu estou dizendo que estou na área de rejeição de H0. O H0 é beta 0 igual a beta 1, igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0. Todo mundo é 0. Eu estou rejeitando isso. Ou seja, algum beta é diferente de 0. De fato, no nosso modelo aqui, os 3 parâmetros foram diferentes de 0. Aqui embaixo também eu tive uma probabilidade bem baixinha, tá certo? Bem menor do que 1%. Então eu estou falando algum beta é diferente de 0. Neste caso eu tenho beta 0, beta 1 e beta 2. O outro aqui não foi, o do X4 não foi diferente de 0. Então, o modelo está razoavelmente bem ajustado, tá certo? Mas nós vamos testar outras possibilidades. Então, aqui nós temos o 4, 5, o modelo 3, 4, 5, com outras alternativas. E aí a questão é comparar os modelos. Então, nós vamos aqui colocar o ACAIC e o BIC para todos os modelos, tá certo? Então, agora, se eu pedir agora para abrir aqui, ó, todos eles têm A e C e B e C. E eu vou comparar esses valores. Eu posso comparar, por quê? O meu modelo é log em todos os casos. Se eu tivesse um modelo que é log linear, ou linear log, ou linear junto com o outro que é log, eu não poderia comparar. Os valores de ACAIC e Schwarz são sensíveis a essa forma funcional. Neste caso, simplesmente nós temos o mesmo jeitão, só colocamos variáveis a mais. Ou tiramos ou colocamos variáveis. Então, agora eu tenho todos os meus objetos, tem ACAIC, tem BIC, tem R², tem R² ajustado, e aí nós podemos, então, olhar esses resultados. Bom, obviamente, você pode fazer o summary de 1 em 1, tá certo? Vocês já viram aqui que essa coisa começa a ficar um pouco longa. Eu tenho da 1 aqui, eu tenho da 2, eu teria o da 3, o da 4, o da 5. A gente vai usar uma ferramenta que vai nos ajudar a organizar a imagem, tá certo? Que é por meio do pacote Stargazer. O Stargazer é uma rotina, é um pacote que ele tem uma funçãozinha básica que é a Stargazer, que vai permitir a gente tabular de um modo mais bonito, mais organizado. Então a gente coloca aqui os objetos que eu quero, no caso 3 saídas de regressão. Eu estou pedindo para sair como texto, estou pedindo para ele colocar todos os coeficientes e omitir o F. Então veja, na minha saída tradicional, eu tenho o F aqui embaixo. Na minha saída tradicional. Eu estou falando para ele omitir isso aqui. Por que eu estou falando para omitir isso? Porque se os parâmetros forem significativos, fatalmente o F vai acusar rejeição de H0 e de que realmente os betas são diferentes de 0. Algum beta é diferente de 0. Então eu estou tirando ele. E ele na saída ele fica atrapalhando um pouco a formatação da tabela, porque ele sai uma linha muito comprida, tá certo? Então eu estou pedindo para ele colocar todos os coeficientes, omitir o F. Pedi aqui então um resultado 1 e vocês verão aqui então essa nossa saída do resultado 1 aqui. Veja que ele sai de um jeito mais organizado, uma tabela, né? Então fica mais bonito, vamos dizer assim. Eu vou fechar um pouquinho aqui só para poder exibir a tabela toda. Então ele aparece aqui, variável dependente, log y. Nos 3 casos era log y. Então ele ficou igual. Se fosse alguma coisa diferente, ele mostraria qual que é a de cada um. O modelo 1, o modelo 2, o modelo 3, em função de log de x2, x3, x4, x5 e a constante. Veja que aqui está vazio, por quê? Porque na equação 1 não tem x4, não tem x5, na equação 1. Na equação 2 não tem x5. Na equação 3 não tem x4. Então aqui eu consigo ver 3 saídas já ao mesmo tempo. Eu posso ver que todas têm o mesmo número de observações. Eu consigo ver o R² de cada uma. Olhando aqui, eu gostei mais da 2. Por quê?
o R quadrado deu maior. Espera, calma, muita calma. Não é assim que a gente faz. Se você tem adição de variáveis, é melhor usar outros critérios. Então, o ajustado, o R quadrado ajustado, foi maior para a equação 2. Então, a princípio, estou preferindo a equação 2. 1-0 para ela aqui. Vamos dizer assim, ela fez um gol ali. O Akaike, quanto menor, melhor. Só que, olhe o sinal. Então, menos 94,777 é menor que menos 94,496. Ou seja, pelo Akaike, está dando o modelo 1. Menor que menos 92. Por enquanto, o modelo 1. Está ganhando aqui, esse aqui ganhou aqui, então está 1-1. Menos, o BIC é a mesma coisa. Quanto menor, melhor. E olhe o sinal. Menos 90 é menor que menos 88. Então, o modelo 1 também ganhou dos demais no ponto de vista do BIC. Tá certo? E do ponto de vista de ajuste dos parâmetros, né? De significância dos parâmetros. Eu tenho significando aqui, ó, todos os casos x2 e x3, os parâmetros aqui estão significativos. Olha, ele recebeu aqui 3 asteriscos, porque, olha aqui a nota, porque é probabilidade menor que 0,01. Veja que ele já pôs de uma forma aqui mais fácil da gente enxergar. Ele já pôs 1%, 5%, 10%, automaticamente, tá certo? Dá pra gente alterar isso se quiser, mas ele automaticamente já fez isso para nós. O coeficiente de intercepto, aqui a constante, também foi significativa nos 3 casos. Veja que os valores não mudam tanto, né? Ele muda aqui, ó, de um modelo para o outro, mas não mudou demais. Então isso é interessante, é sinal de que está razoavelmente estável entre as três opções. Aqui nesse caso o x4 não foi significativo. Veja que não tem asterisco nenhum, a probabilidade foi alta, foi 0,24, maior do que 10%, tá certo? 24%. E aqui para o x5 também eu tive aqui probabilidade de 0,81, ou seja, 81%, bem acima de 10%. Então também não estou gostando desse modelo por enquanto. Parece que por enquanto esse aqui está melhor. A maior parte dos coeficientes está significativo e ele ganhou no Akaike, ganhou no Bayesiano. Perdeu só no R quadrado ajustado. De outro lado, nós temos o que podemos olhar ainda o modelo 4 e 5. Então, eu tenho aqui agora a saída para o 4 e 5, tá certo? Então, se você olhar aqui o código, eu simplesmente pus EQ4, EQ5, o resto eu mantive, tá certo? Eu pus um label aqui para ele poder mostrar para gente que é a equação 4 e a equação 5. E aí eu consegui, então, ter um raciocínio aqui melhor. Então, nós temos aqui a possibilidade agora de comparar os modelos 4 e 5 com os demais. Nesse caso, eu não estou colocando todos lado a lado, até poderia, né? Mas é que a tabela fica um pouco grande demais, por isso é que eu não coloquei, tá certo? Mas se vocês forem lá no slide, vocês vão encontrar essa tabela, vamos dizer, toda ela aqui, tá? Vocês vão achar, então, um formato mais fácil de enxergar, tá certo? Não é exatamente o melhor formato, mas aqui vocês conseguem ver um pouquinho melhor, né? Então, onde a gente tem aqui R quadrado ajustado, eu consigo ver, então, que o modelo 2 teve o R quadrado ajustado melhor, 0,979, estão vendo aqui, tá certo? Eu consigo olhar também agora nos nossos modelos o Akaike e o Schwarz. Aqui vocês vejam, nessa tabela eu estava com o F, então ele fica bem larga, né? Fica bem larga. A gente até pode aqui, se alguém quiser, a gente pode copiar aqui esse código, né? E vamos lá, vamos fazer o modelo com as 5, né? É só você pegar e fazer isso aqui, ó. Tá certo? Você pode pegar aqui, eu vou pôr então resultados, vou colocar aqui EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né?
tá? Então aqui eu vou ter, eu posso tirar o column labels, porque não tenho necessidade disso. Cuidado com essas vírgulazinhas assim, ó, que fica, tá certo? Tem que tomar bastante cuidado. E aí a gente pode, então, puxar aqui as 5, ó. Beleza, deu certo para nós aqui, para nossa tela, tá certo? Lá para aquela, quando eu estava com o F não estava legal não. Mas aqui então eu tenho a Kaique e BIC para todos. Eu consigo ver aqui então R quadrado ajustado por enquanto para esse modelo. Eu consigo ver o menor A e C foi da 1. O menor B e C foi da 1 também. Então veja, olha só. A gente colocou o x4 aqui, não foi significativo. O x4 aqui na equação 4 também não foi significativo, 0,15, quer dizer, está maior do que 10%. x5 também não foi significativo, x5 também não foi significativo aqui. E esse aqui que tem o x6 também não foi significativo. Ou seja, colocamos x4, x5, x6, não ajudou a melhorar o nosso modelo. Tá certo? Não ajudou. Em todos os casos, a constante foi significativa, o x3 foi significativo e o x2 foi significativo. Pode olhar aqui os asteriscos. Em todos os casos, portanto, eu tenho influência da renda e do preço de frangos e a constante. Mas o preço de suínos e preço de bovinos não foi significativo para explicar o nosso modelo. Tá certo? Então, se nós formos seguir aqui, ó, a gente tem essas interpretações que eu acabei de falar para vocês, né, sobre o nosso modelo, tá ok? Se a gente for um pouquinho para frente, a gente tem aqui, então, a possibilidade de olhar, então, as perguntas, né? Qual das funções de demanda seria melhor? Bom, teoricamente, aqui tinha mais variáveis, teoricamente. Mas não foi isso que ele apareceu, tá certo? A gente não conseguiu achar essa evidência. Mas veja, do ponto de vista de R quadrado, eu estaria partindo para esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, que tem mais variáveis e tem um R quadrado mais alto. Mas olhando o R quadrado ajustado, ele não foi o melhor. Olhando o Kaique, olhando o BIC, não foi o melhor. Tá certo? Então eu posso questionar, será que nesse modelo cheio eu posso tirar essas duas? Parece que sim, porque aqui o 1 está melhor. Tá certo? Então essa é a intuição que nós estamos seguindo. Então a gente pode aqui olhar os efeitos, tá certo? A gente pode olhar esse efeito que vem aqui por meio do pacote Effects, tá certo? Ele vai nos dar, então, aqui o efeito de todos os efeitos sobre na equação 1, tá certo? Então, aqui eu tenho o efeito das variáveis, aqui no caso eu só tenho x2 e x3, tá certo? Então, eu consigo ver, à medida que x2 aumenta, como que é o efeito sobre y. Veja que aqui eu já tenho uma dispersão maior, né? Quando tem valores elevados de renda, eu tenho uma dispersão grande aqui também nos bordos, tá certo? Para x3. Posso fazer aqui a análise dos percentis, tá certo? Que ajuda a fazer o gráfico. Do modelo 2, eu tenho uma dispersão grande do x4, então é por isso que ela não foi significativa. Olha como que está a dispersão. Bem aberta, né? Posso olhar o do x5, da equação 3, tá certo? Olha lá o x5, como ficou bem maior. Podemos continuar olhando a equação 4. A equação 4, então veja, sempre dispersões bem grandes, por isso é que ele não foi significativo, tá certo? Podemos olhar a equação 5, também o x6 tem uma dispersão muito grande. Posso olhar a correlação. A correlação, ela nos dá uma ideia se as variáveis estão relacionadas. Se o x4 e o x5 estiverem relacionados entre si, preço de suíno
preço de bovino e eventualmente relacionado com o preço de frango, isso pode gerar o que a gente chama de multicolinearidade. E a correlação pode nos dar uma ideia sobre isso. Então, se eu olhar esses números aqui, por exemplo, a correlação de x2 com x3 deu 0,93, com x4 0,95, com x5 0,98, com x6 0,98. Aqui também a do x3, ó, a do x4 com x5, ou seja, todos os preços de carnes de aves, suínos e bovinos, eles estão com alta correlação. Então, existe uma interferência, existe uma possibilidade de termos multicolinearidade. A multicolinearidade provoca esse tipo de fenômeno de elevar a dispersão, elevar o desvio padrão, e com isso fazer com que os parâmetros fiquem não significativos, tá certo? Então, a gente tem esse tipo de fenômeno, e pode ser isso que está acontecendo. Às vezes, as variáveis não deveriam estar no modelo. Bom, eu vou ainda aqui fazer o que a gente chama de teste para restrição do modelo. Esse teste para restrição, eu não coloquei antes nas outras videoaulas, mas eu acho interessante aqui, tá certo? Que é o seguinte: a gente tem um modelo bem ampliado, que é o da equação 4, onde ele tem todas as variáveis. Então, eu vou chamar ele de modelo irrestrito, ou UR, para indicar o unrestricted, tá certo? Então, ele é um modelo que tem todas as variáveis, x2, x3, x4, x5. O x6 eu já não estou pondo, porque o x6 é um compósito do x4 e x5. É uma média ponderada dos dois. E o meu modelo restrito seria apenas com o x2 e x3, ou seja, será que o x4 e x5 realmente são nulos? Ou seja, os parâmetros são não significativos, iguais a zero, né? Então, o meu modelo restrito, eu vou chamar ele de... Olha só, é só eu ir rodando aqui, tá certo? O meu modelo, então, RES-UR é o modelo irrestrito, ele já fez aqui, é o equivalente ao modelo, modelo 1, EQ1, tá? Desculpe, o modelo 4. O modelo restrito é o modelo 1. O modelo irrestrito é o modelo 4. O modelo restrito é o nosso modelo 1. Então, eu tenho já os dois calculados aqui. E o que a gente precisa fazer é uma fórmula que vai avaliar essa restrição, tá certo? Eu não coloquei aqui, tá certo? Mas se vocês olharem a apostila, vocês vão achar essa fórmula para investigar a restrição. A fórmula é essa que está aqui, ó, tá certo? Lá na apostila vocês vão achar com mais detalhe, depois mais para frente em outras videoaulas eu vou colocá-la para vocês. E então eu tenho que a minha fórmula vai ser um teste de F. Esse teste de F vai ser o R quadrado do modelo irrestrito menos o R quadrado do modelo restrito dividido por 1 menos R quadrado do modelo irrestrito vezes essa continha aqui, que é o número de observações menos o número de parâmetros que tem no meu modelo. Seria aqui N menos K, né, no modelo irrestrito, menos 1. E tudo isso dividido por 2, que é o número de restrições que nós estamos fazendo. Ou seja, eu estou fazendo duas restrições de que x4 e x5 são nulos. Então, com base nessas restrições aqui, eu retirei o R quadrado fazendo uso dessa conta, ou seja, o summary dessa equação tem lá um númerozinho que chama-se R.squared, ou seja, R quadrado. Então, eu estou retirando esse R quadrado daqui, eu estou armazenando aqui dentro, estou pegando também o do outro, então um é 0,982, o outro é 0,980, e eu vou então agora fazer essa conta de F. Essa conta de F, veja que quando eu faço a conta dentro de parênteses, ele já dá o valor aqui automático. Então, esse F deu 1,13, e a probabilidade associada será 1 menos PF desse valor F que foi calculado. 2 é a conta aqui do meu numerador, e 18 é essa conta aqui, ó, 23 menos 5. 23 menos 5, 18. Então, deu 23 menos 5 é igual a 18.
então eu tenho o meu grau de liberdade do denominador, e aí então a probabilidade associada é de 0,34. Qual é a lógica aí? A lógica é que o meu H0 é x4 e x5 são 0. O beta associado a x4 e o beta associado a x5 são 0. E neste caso eu estou tendo 34%, ou seja, não rejeito H0. Portanto, eu estou falando que realmente são 0. Estou confirmando isso. Posso fazer a mesma coisa usando o pacote CAR. Usando o pacote CAR, eu coloco o modelo irrestrito, tá? Agora eu chamei ele de Res1, tá certo? É o meu modelo irrestrito. Eu vou usar o pacote CAR, que já está instalado. Eu vou falar, olha, minha H0 é para o modelo log de x, é para o parâmetro associado a log de x4, log de x5. Então eu coloquei quais são as restrições. E eu vou, então, finalmente fazer o teste. É um linear hypothesis, é a função que eu vou usar para esta equação, que é a que está aqui em cima, e esta hipótese H0 que eu especifiquei aqui, tá certo? Então, fazendo esse linear hypothesis, ele me dá já o F 1,13. Veja, então, que ele dá exatamente a mesma coisa que eu tinha antes aqui. Ele me dá aqui, ó, o meu F, e a probabilidade 0,34, ou seja, ele fez a mesma coisa, ele fez o meu teste de restrições agora de um modo mais rápido, mais direto. Então, ele está me dizendo, olha, beleza, x4, log de x4 e log de x5, o beta deles são 0. Então, você pode tirar. E pode ficar com a equação 1, portanto, tá certo? Então, a nossa análise já veio direcionando para esta equação 1. Poderia testar outras alternativas, como, por exemplo, um modelo log-log, né? Que eu poderia fazer aqui o meu modelo, então, x2 e x3 aqui, da forma como nós fizemos antes. Poderia tirar o log daqui, ó, o y sem o log, seria o linear log, com x2 e x3. Poderia ter outras opções aqui, ó, log linear, tá certo? Sem o log no x2 e no x3. Ou a translog, ela tem esse termo aqui, ó, essa interação, a translog, ela tem 2 termos a mais, tá certo? De interações. E fazendo uso dessas equações, eu tenho mais 4 modelos, e aqui eu fiz uma forma de extrair os resultados para dentro de uma tabelinha, que a gente pode, então, comparar esses resultados. Todos eles são x2 e x3. Em alguns casos eu tenho mais variáveis, porque eu tenho ali termos iterativos. E aí, no nosso caso, nós estamos tendo, então, olha, do ponto de vista de R², a translog. Por quê? Porque ela tem mais termos. E por isso o R² dela é maior. Comparando agora o R² ajustado, eu já fico um pouco na dúvida entre o log-log e a translog. O log-log é bem parecido com a translog, só que a translog tem mais alguns termos do que o log-log. Então, veja, eu já estou meio que tirando fora o linear log e o log linear. O Akai e o BIC, eu falei para vocês, a gente não deve comparar o modelo log-log com o linear log e nem com o log linear. Então, veja que os valores aqui de Akai e BIC mudam sensivelmente. Então, eles não são bons para comparar nesse cenário. Mas eu posso comparar do log-log com a translog. E, neste caso, foram menores no modelo log-log. Então, eu estou direcionando novamente para o modelo log-log. Ele foi melhor do que os outros. Bom, pessoal, então aí a gente já praticamente respondeu quase todos os pontos. Então, a gente já tem aqui alguns problemas de especificação, tá certo? Se eu colocar x5, pode estar acontecendo a multicolinearidade. Nós vamos fazer um teste depois para investigar isso, né, com mais detalhe. Parece que realmente existe aí essa competição, tá certo? Do ponto de vista de modelo, nós detectamos que a carne suína e a carne bovina não foram significativas. Então, a gente não tem que falar se elas substituem ou concorrem, tá certo? Porque não foram significativas, tá certo? Então, simplesmente aqui não está afetando, tá certo? Nesse caso aqui, não, ok? E aí a gente tem, então,
o nosso modelo é o melhor modelo, o modelo 1, tá certo? É o modelo mais adequado para essa nossa situação, tá ok? Aqui tem nos slides ainda aquela correlação, tá certo? Aqui tem a expressão que eu fiz para vocês ali do teste para restrição, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Então, como é essa fórmula, tá certo? E aqui vocês vão encontrar no Gujarati essa mesma coisa, tá certo? Aquela fórmula, mesma coisa, tudo que nós achamos. E repete aqui o que nós fizemos no R. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma parada aqui rápida e aí a gente continua com o exercício para os hambúrgueres. Vou deixar para a próxima videoaula, porque essa já ficou um pouquinho comprida. Ok, pessoal? Até mais, então. Fui!